É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo, trazendo aqui para vocês a posse do Cássio Nunes e do Mendonça, o discurso deles, assumindo aí como presidente e vice-presidente do TSE para as próximas eleições. Achei muito interessante o discurso deles sobre as próximas eleições, como eles vão conduzir as próximas eleições, muito diferente do que foi o Alexandre de Moraes nas últimas eleições de 2022, e estavam presentes nessa posse toda a nata de Brasília. Alexandre de Moraes, os ministros do STF, o próprio Flávio Bolsonaro, o Lula, a Michele Bolsonaro, que inclusive deu um abraço no Alexandre de Moraes aí, que o pessoal da direita ficou muito chateado com esse abraço aí, né? Eles acham que ela não deveria ter se aproximado do homem que condenou seu marido, né? Então, pessoal, eu quero que vocês acompanhem até o final aí, deixa seu like, porque essa posse é muito importante para as próximas eleições de 2026, porque eles vão fazer muito diferente do que foi feito pelo Alexandre de Moraes, que colocou o dedo na balança, né, como todo mundo sabe. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e dizer de onde você está falando. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça, eleito em 14 de abril de 2026 pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo foi assinado pelo presidente e pelo empossado. Perdoe aqueles que não foram nominados. Aprove a Deus que eu, ministro Flávio Dino, quando saí do assento da presidência, Vossa Excelência não tinha chegado. Aprove a Deus que eu, juntamente com o ministro André Mendonça, viesse a ocupar a direção do Tribunal da Democracia às vésperas de uma das mais importantes eleições desde a redemocratização do nosso país. Mas permitam-me, gostaria de cumprimentar de forma muito especial o povo brasileiro. As senhoras e os senhores, cidadãs e cidadãos brasileiros, são os verdadeiros homenageados na data de hoje. Isso porque todo poder emana do povo. A pedra angular da nossa democracia foi assentada pelo Constituinte originário, já no parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Não é por acaso que a Constituição de 1988, a carta que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, apresenta, logo no início de seu preâmbulo, o vocábulo nós, revelador da dimensão humana do Estado, símbolo de unidade, identidade, inclusão e legitimidade democrática. Isso também aponta para uma ideia fundamental: os governos deste país existem para servir aos seus cidadãos. E como apontou Alexis de Tocqueville, o povo é a causa e o fim de todas as coisas. Tudo emana dele e tudo é absorvido por ele. Nesse mesmo pensamento, Rui Barbosa mencionava que a soberania do povo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nenhuma autoridade, seja qual for, coparticipa com ela nesta supremacia. Em outras palavras, o governo se constitui por consentimento do povo. E aí, na medida em que se constrói sobre esse alicerce, é fundamental ter em mente que o governo existe
para que se atinja, ao final, um objetivo. E esse objetivo é o bem do povo. Nessa linha de pensamento, reputa essencial que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com sua missão constitucional de organizar, orientar e fiscalizar as eleições, para que sejam eleições limpas e transparentes. É dessa maneira que cada voto deve ser computado como expressão da soberania popular. É fundamental que se observem essas liberdades, que permitem as trocas de ideias e o adequado debate sobre todas as questões efetivamente relevantes para o cidadão e, portanto, para a sociedade. Nesse particular, teremos alguns desafios, como, por exemplo, o uso exponencial da inteligência artificial, que, embora também tenha potencial benéfico, poderá trazer problemas, principalmente em caso de utilização inadequada. E, por fim, se promova a educação cívica. Para que haja boas escolhas, é preciso que os jovens saibam quem e o que escolherão. É preciso que adquiram consciência política e capacidade de análise, de modo que consigam optar pelas melhores propostas. A Justiça Eleitoral existe precisamente para assegurar que a direção da nossa democracia permaneça sempre nas mãos do povo brasileiro. O voto não constitui mero ato formal de participação política. Representa a expressão de pertencimento cívico, de dignidade democrática e de confiança nas instituições da República. Afinal, o processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem-sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. Da mesma forma, devemos estar atentos às novas tecnologias que, quando mal utilizadas, podem representar ameaças ao nosso processo democrático. Refiro-me, especial e novamente, ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Vivemos em uma era que as campanhas eleitorais não chegam às urnas sem antes atravessar algoritmos, em que a disputa política já não se desenvolve apenas nas ruas e nos espaços tradicionais da vida pública, mas também, e de maneira intensa, no ambiente digital. Essa transformação amplia vozes, fortalece o pluralismo e a democracia, o acesso ao debate público e, ao mesmo tempo, impõe novas responsabilidades institucionais, cívicas e éticas. Se a desinformação deliberada e a manipulação do debate público representam ameaças reais à democracia, é igualmente verdade que a tecnologia pode servir à transparência, à fiscalização e ao fortalecimento da cidadania. O desafio contemporâneo não é apenas tecnológico, é também institucional, cultural e humano. Neste ano, ainda no mês de fevereiro, por ocasião das audiências públicas destinadas ao aperfeiçoamento das resoluções que regerão as eleições de 2026, recebi em meu gabinete milhares de sugestões relacionadas à regulamentação da atuação dessas ferramentas. A tônica das manifestações reiterava a preocupação de que o uso dessa tecnologia viesse a capturar a voz do eleitorado. Anoto que todas essas contribuições encontraram eco no plenário do Tribunal Superior Eleitoral e que, após a escuta ativa dos partidos políticos, da sociedade civil e das próprias empresas de tecnologia, construímos mecanismos que conferem à Justiça Eleitoral brasileira todo o instrumental para salvaguardar o livre exercício da cidadania. O futuro da nossa democracia não será delineado por máquinas, mas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que depositam nas urnas sua mensagem de esperança, traduzida no voto direto, secreto, universal e periódico. Proteger a democracia significa também ampliar o acesso à participação política e remover barreiras históricas ao exercício da cidadania. Instrumentalizar o livre exercício da cidadania também depende da adoção de medidas concretas para facilitar o exercício do sufrágio. Com base nessas premissas, instituímos por meio de resolução o programa Seu Voto Importa. A iniciativa busca promover a inclusão de eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando igualdade no exercício do direito de voto mediante a oferta de transporte especial àqueles que não disponham
de meios próprios capazes de viabilizar o respectivo comparecimento aos locais de votação no dia da eleição. Assim, reafirmamos a compreensão de que, em nossa jornada democrática, ninguém será deixado para trás. Editamos também, de forma inédita, uma resolução inteiramente dedicada ao eleitorado brasileiro, verdadeiro estatuto da cidadania eleitoral, reunindo em linguagem acessível e em um único diploma normativo as principais disposições diretamente relacionadas ao exercício dos direitos políticos. Na eleição deste ano, também teremos, pela primeira vez, a destinação de recursos e de tempo de propaganda às candidaturas apresentadas por pessoas oriundas dos povos originários. A democracia brasileira ainda convive com desigualdades persistentes na participação política, especialmente no que diz respeito às mulheres, à população negra e aos povos indígenas. A inclusão política desses grupos não constitui concessão institucional, mas verdadeira exigência democrática. Afinal, a democracia se fortalece quando deixamos de falar sobre grupos minorizados e passamos a ouvi-los. A construção de um arcabouço normativo competente e o compromisso com a sua aplicação, contudo, não são suficientes para assegurar o êxito de uma eleição. Eleições livres, justas, somente serão construídas com o verdadeiro engajamento de todos os atores da vida democrática. Assim, partidos políticos, federações, candidatas e candidatos, eleitoras e eleitores, entidades da sociedade civil, Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral devem se imbuir dos ideais democráticos que sustentam a nossa República. A democracia exige compromisso coletivo com a boa-fé, com a responsabilidade cívica e com a integridade do debate público. Uma sociedade livre depende da capacidade de suas cidadãs e de seus cidadãos de exercer o pensamento crítico sem abrir mão da confiança mínima necessária à própria convivência democrática. Nessa esteira, sinto-me no dever de louvar e também agradecer aos briosos servidores da Justiça Eleitoral, em que o Brasil confia e deposita sua esperança. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.